na página Bet Amud Bet, Bet Amud Bet de Ktubot, né? E então a gente vai continuar o que a gente estudou. Bet Amud Bet, que é a página 4 aqui. Você tem? Esse é a Gimel. Aí tem aquela ali, 4, tá vendo ali? Não, 4, então 4 a gente já começou ontem, não é isso? Começou, então foi no final. Está no final, exatamente. Final. Isso. A gente ontem estava falando sobre, tentando ver da onde que o Rava tirou a ideia de que em Gitin não tem ones, não se aceita o argumento que ele foi imprevisto. Então a gente viu casos que o cara falava que ia chegar e ele não chegou. Então a gente está tentando deduzir. Se você falar que tem ones em Gitin, qual é a... Então o que vai acontecer? Se tem ones em Gitin, que a gente aceita o argumento de ones, se o cara não chegou por causa de ones, então o get está anulado e ela está casada. Não, se a gente fala que tem o argumento de ones, que aceita ser o argumento de ones, então o que vai acontecer? A gente vai considerar que ele não veio por força maior, a gente fala que força maior é um argumento considerável, e a gente vai falar que o get não valeu. Se a gente falar que o get não valeu, ela está casada. Se ela está casada, se ela casa com outro lá, o filho pode até ser mamzer. Então ela está casada. Agora, se você fala que não tem ones em Gitin, quer dizer, você não aceita o argumento de ones, então o cara não chegou por estar doente, não chegou. Aí o get valeu. O get valeu, o que acontece? Ela está separada, ela pode casar com quem ela quer. Mesmo que ela chegue um minuto depois. Mesmo que foi um minuto depois, a gente viu o caso lá do... A gente tentou trazer a prova no final agora do cara da ponte, que estava do outro lado do rio, da jangada, lá perdeu o barco, e aí ele falou, cheguei, estou quase chegando, todo mundo, vocês estão vendo? Não chegou. E aí a gente tentou trazer uma prova daqui, mas a gente falou que não, pode ser que lá é diferente, lá ele tinha que ter levado isso em conta, que pode atrasar, não podia ter deixado para o último minuto para chegar. Até lá vendo o cara também. É uma jangada, é uma coisa que é previsível, então ele que se prejudicou. Então a gente não tem ainda uma fonte da onde a gente só sabe que o Rava falou que não tem ones, não tem o argumento não se aceita, mas a gente não sabe de onde. Então vamos ver o que a Gemara vai falar agora. Agora ela vai chegar na conclusão. 3 linhas para terminar. Tá, vamos lá. Elarava svarad nafshe kamar. Na verdade, o Rava falou isso de uma svará própria. O que quer dizer uma svará própria? Ele não tem, a gente não tem uma base, uma Mishnah aqui mas de onde que ele tirou isso da cabeça dele? Mishum tznoot ou Mishum prutzot. Na verdade, foi tipo um decreto que ele achou melhor fazer isso por 2 motivos. Um para as mulheres recatadas demais e outras para as mulheres prutzot demais, quer dizer, o contrário das recatadas demais. Os 2 opostos. Nos 2 opostos vai ter um problema sério se você falar que tem um argumento de ones. Tá, então a gente vai explicar por quê. Mishum tznuot, se é por causa das tznuot, das mulheres muito tzadikot, recatadas, tal, o que vai acontecer? Dia malta lo lehavi get, você explica para ela e fala assim, sabe, se acontecer um ones, não vai ser get, não é get. Então o cara, o que acontece? O marido ele deu o get para ela, falou que vai chegar daqui a 12 meses e não chegou. E aí ela vai começar a pensar, será que ele não chegou porque aconteceu algum ones, algum imprevisto? E agora? Aí vão falar, ele não chegou, você pode casar. Você está casado, você está livre, você pode casar com quem você quiser. Esse aqui é um get, você pode casar com quem você quiser. Não, mas será que não foi ones? E se foi ones? Se foi ones, eu estou casado, eu não posso casar com ninguém. Então ela vai ficar sempre na dúvida, aquela mulher recatada, ela vai ficar sempre na dúvida. E aí ela não vai casar nunca. Então isso que ele está falando, vamos ver, a gente virou a folha, né? Agora está no Dav Gimel, a gente saiu do Dav Bet, agora Dav Gimel Mudalef. Zimni de lo anis, vesavra de anis. Às vezes, Zimni, às vezes, lo anis, ela não foi um ones, não é ones, não foi imprevisto. O cara não deixou de vir porque imprevisto, ele não veio porque não quis. Vesavra, e ela pensa de anis. Ela acha que sim foi ones. O mianga veiatva, e ela vai ficar guná
Yato. O que é aguná? Aguná é aquela mulher que ela não pode nunca, que ela não casa nunca. Sem presa. Tá presa. Ela vai se fazer aguná, entendeu? Na verdade ela não era uma aguná, mas ela vai se fazer de aguná, porque vai ficar na dúvida e pro resto da vida, então, ela não vai casar. Enquanto isso, ela tá numa bota com outra, não? Deu o que pra ela? Entendeu? Então o Rava ficou com pena dessa tznuot. Então o que ele falou? Vamos falar que o argumento de ones, de imprevisto, não existe. Vamos tirar esse argumento. Então o que vai acontecer? Ela nunca vai poder falar, mas talvez foi sem querer, foi imprevisto. Fala, minha filha, imprevisto ou não, o gueto valeu, porque a gente não considera imprevisto. Ela pode até esperar se ela quiser. Não vai. Por conta dela. Não, já elimina, cara. Não, se ela quer esperar. Não, assim, ela pode esperar, como qualquer mulher que decide você do marido. Vai esperar se o cara quer voltar pra ela. Mas ela é nova. Mas tem que explicar pra ela que ela tá separada. Ela tá isenta. mas se ela quiser, ela pode esperar. Não, qualquer mulher pode esperar. Mas se ela não teve filho, ela quer ter outro casamento, ela quer ter filho. Então, Aí ela não quer esperar. No caso ela querer esperar. Não, às vezes a Tsunoá, ela não queria esperar, mas por ser ela de Tzetadiká, Tsunoá, ela vai com medo. E se ele chegar depois e falar que foi imprevisto? Ela está com medo. Ela está com medo de fazer uma verá. Não, mas mesmo assim, se chegar, vai ter que casar novamente, não tem jeito, já tá aqui. Não, aí casa novamente, meu problema. Vai ter que casar novamente. E se for com ele, ferrou. Por quê? Tu não pode casar com outros separados. Se for Cohen. Se for com ele, por favor, de vez. Tudo bem. Mas de qualquer forma, então. Quem fez isso quer separar. É Cohen que faz isso. Não, antigamente o cara sair daqui para São Paulo. Não tinha luz, não tinha nada. Você sabe se ia chegar em São Paulo? Não sabe, cara. Então os caras já dão um gueto ali, não sabe se ia fazer um comércio, né? Não, era assim. Será que Tom ia viajar Não pra tinha luz, guerra? não tinha nada, não tinha estrada. O que era? Você Mas pegava um assim, cavalo. Só ficaria pra guerra. Eu sofri meu ser milionário. Hoje em dia, pra você passar a linha vermelha já é complicado nesse sentido. Imagina aquela época que não tinha luz, não tinha nada, você atravessar aquela estrada. Mas pra guerra. Não, mas é mais pra guerra. Senão o cara não encontra o corpo do cara e o cara tá morto. Não é que morreu. É só se não encontrar o corpo do cara. O cara tem que Ninguém fazer uma sabe que o cara tá viagem morto. pra Europa. Você não sabe, nem sabe se o navio chegava lá. Tudo bem. Mas tudo bem. Ok. Aí, de qualquer forma, então, por causa das Tnuot e também por causa das Prutzot. A gente vai ver o caso agora das Prutzot. Por esses dois motivos, apesar pela lógica, a gente não tem nenhuma fonte, pelo contrário, a gente tem uma fonte da Torá que existe ones. A gente vai ver. Mas o Rava foi lá e anulou o ones, anulou o argumento de imprevisto, porque com pena das Tznot, que elas não iam poder casar pro resto da vida, mesmo que elas poderiam casar, mas elas não vão casar de medo, assim, de tá pecando, alguma coisa assim. Então, então fizeram o que a gente não aceita o argumento de ones. Tudo bem, vamos ver. A gente ainda vai analisar. Mas espera aí. Ele sozinho tinha força de fazer um decreto assim? Então, a gente vai ver. Isso que a Gemara vai perguntar. Para vocês depois a Gemara vai perguntar isso. Como que se faz uma coisa dessas? Deixa eu ver que é mais complicado do que a gente pensa isso aí. Tinha que ter pelo menos um... Não, tinha. Pode ser. Um grande Beidin. Mas o problema, a gente vai ver que aqui é um problema muito sério fazer uma coisa dessa. A gente vai ver. Mishum Prutzot. Agora, por causa das moças contrárias de recatadas. Das saidinhas. Isso. O que vai acontecer? Mishum Prutzot de Amata Lolehav Gita. O que vai acontecer? Você vai falar assim, quando tem ones, não vale o gueto. Quando é imprevisto, não vale o gueto. Vai ter vezes que vai ser imprevisto, não era para valer o gueto, e elas vão falar o quê? Valeu o gueto. Quer dizer, estou separada, vou casar com outro. Não valeu, não foi imprevisto, não foi imprevisto, querido. Ele não veio porque não quis. Saiadinhas. Então ela quer casar com outro. Então, isso que ele vai falar. Vamos ver o que vai acontecer. Via mata lolihav gita, se você falar que não vai ser gueto quando tem imprevistos, quando tem ones, zimne, às vezes de anis vai ter um ones, vai ser um imprevisto, então era para anular o gueto. Veamra, ela vai falar não, lo anis, não foi ones, não teve imprevisto aqui. Veaz, ela vai ir, o minseba, vai casar com outro. Verimtsaget bater. Na verdade o gueto ele foi anulado porque o cara não chegou por causa de um imprevisto, então o gueto está anulado. Ele sim chegaria, ele sim. Não, porque ele deu o gueto com a condição se ele não chegasse em 12 meses, mas o fato que ele não chegou em 12 meses foi por ter um imprevisto. E a gente está considerando aqui que os imprevistos são considerados. Então. Tem ones. Tem ones. Então era para a gente não considerar, não achar que ele não chegou. Então,
Então é como se tivesse chegado. Mas ele chegou. Sim, mas por causa de um imprevisto. Então o que acontece? Então, se ele tivesse chegado, o gueto seria anulado. Então o gueto foi anulado. O gueto foi anulado, ele está casado com ela. Mas a mulher falou, não, foi imprevisto, sim. E já foi lá casar com outro. Não foi imprevisto, ele não quis voltar. E aí ela foi lá casar com outro. E aí? O que vai acontecer se ela casar com outro? Ela está pedejada. Pode sair mamzerim, vem Mitzaguet bater. O Bané é mamzerim. Os filhos dela vão ser mamzerim. Aí foi uma mulher casada que teve filho com outro homem. Mamzerim. Então, por causa disso, por causa das prutzot e por causa das tsnoot, por causa dessas moças, das recatadas e das não recatadas, o Rava falou, vamos acabar com esse de ones em gitin. Esse negócio de argumento foi sem querer, não foi sem querer, né? Vamos falar reto. Chegou, não chegou e acabou a história. Mas se tivesse ones, se realmente tem ones, é uma coisa que não tem gueto. Não adianta dar o gueto. Porque o cara nunca vai saber se ones ou não, se teve ones ou não teve ones. Por quê? O cara pode ficar 30 anos sem chegar, porque está preso. É isso que é a tsnoot. As tsnoot que tem medo, então, elas não querer casar. Talvez o cara não chegou. Talvez. As normais, isso aqui já sai do normal, entendeu? As normais não falam. Já deu 10 anos, o cara foi na esquina aqui. Não, mas 10 anos ele como volta. é que você vai provar se era ones ou não era ones? Quem vai dizer para ela que é ones ou não é ones? Mas eu tô publicando. É que tá, uma coisa meio subjetiva. É igualzinho, religiosa ou não religiosa. Tsnoot não só é a mesma coisa, cara. Não é isso, a questão não é essa. A questão é que é uma questão de lei. Se tem ones, você nunca vai saber se o cara veio se o cara não apareceu por ones ou porque ele não quis. Nunca tu vai saber. Se o cara não aparecer. Você está falando outro problema aqui. Você está falando um problema técnico. Aqui, na verdade, o Rava não falou isso. O Rava falou assim: a gente sabia, só que as mulheres, a Tsunoá, a recatada, não acreditava. A gente sabia. A gente sabe. E a outra também, a contrária, ela também, sabia a gente que era sabia que era ones, mas realmente, pode ser que vai ter outro problema, que vai ter problemas que a gente não vai saber direito. Não vai saber se o isso cara aqui não ele voltar tá realmente. Isso aqui ele não está nem levando em conta, o Rava não falou isso. Ele falou, a gente sabe, o problema é que elas mesmo assim vão... Tá? Então, tudo bem. Ok, vamos continuar. Agora sim, a Gemara vai perguntar que história é essa, que o Rava, por causa disso, fez isso. Muito bem, motivos muito importantes, os dois. Só que não é assim. O mi'ika mide de mideoraita lolihave get. Será que é uma coisa, algo que pela Torá não era get? Esse papel pela Torá não era get. Por que não era get? Porque o cara voltou. Não, porque o cara não voltou, mas a gente está falando assim que ele não voltou por causa de um ones. Ou seja, era como se ele tivesse voltado. Ou seja, o get foi anulado. Então, pela Torá, o argumento de ones, ele é aceito. O get foi anulado. Vem Ramim e fala, não, o get valeu. Ela está separada. Eles estão separados, ela pode casar com outro, pode ter filho com outro. Mas espera aí, pela Torá, ela está casada com esse cara. E Ramim foi lá e falaram, não, o get valeu, ela pode casar com outro. E os filhos dela não vão ser mamzerim pela Torá? Vão deixar de ser mamzerim pela Torá porque Ramim falaram que não? O decreto Ramim vão conseguir tirar o mamzerut da Torá. Pela Torá, ela sim estava casada. Então isso que a Gemara vai perguntar. O mi'ika midei de mideoraita, né? Está na quinta linha. Será que tem algo que mideoraita, que pela Torá, lolihavi get, não é get? O mishum tznot, o mishum prutzot, por causa das tznot, das recatadas, o mishum prutzot, das saidinhas, sharina eshet ish lealma, a gente vai permitir uma mulher casada lealma para o olam, para o mundo, quer dizer, casar com qualquer uma mulher casada? Pela Torá não houve get. Uma mulher casada, você vai permitir ela casar com qualquer um? Responde a Gemara, in. O que é in? Sim, isso mesmo. Kol de mekadesh, toda aquela pessoa que casa com alguém, ou seja, até aquele primeiro homem que casou com ela, Kol de mekadesh, adaita de rabanan mekadesh, ele já casa pensando daita de rabanan, sobre o que os nossos sábios regras do casamento dos nossos sábios. A daita de rabanan mekadesh, eles estão, o cara que vai casar com a moça, ele está se apoiando, eu estou casando com você,
e estou levando em conta que tem muitas regras que nossos sábios fizeram, e eu estou casando com essas condições. Ou seja, o que acontece? Aquele primeiro homem... Quando eu casei, ninguém falou isso não. Sabia que você falou isso? Ah, é? É. O Tosso, vem aqui o Tosso do lado, vem cá ver. Adaite de Rabanan Mekadesh, o segundo Tosso. Tosso é o que fica lá do lado de fora da página, tá vendo? Tá vendo aqui o segundo? Adaite. Tá vendo, Marcos? Lado esquerdo. Aí tem o primeiro, o Tosso começa a ver Svará. O segundo começa Adaite. Tá vendo? Tá vendo, né? Então, Adaite de Rabanan Mekadesh, Lachen Omrim, falou Tosfos, por isso que se fala, Bishat Kiddushin, na hora do casamento, Kedat Moshe ve Israel. O que é essa frase? Arei At Mekudeshet, o que a pessoa que casa fala? Arei At Mekudeshet li, você está casada comigo, Betabadzó, com essa anel, Kedat Moshe ve Israel, como a religião, a dat de Moshe e de Israel. O que quer dizer esse de Moshe e de Israel? Eu estou casando com você, então Tosso te explica que isso que a pessoa quer dizer. Eu estou casando com você como as leis de Moshe e Israel, quer dizer, as leis de Rabanan também entram na história. Então, se Rabanan fala que num caso desse o get vale, então na hora que ele casou, ele também está pensando tudo que vale em relação ao casamento, no casamento que nós sábios falaram, eu estou aceitando. Ou seja, até mesmo quando eu der um gueto, pela Torá não era para valer, mas os caminhos falaram que é para valer, então eu vou aceitar que o gueto vale. Então isso está incluído no casamento. Agora ainda não vai deixar barato isso ainda não, calma. Não vai, vamos ver como que ela vai entender. Ve'afkinu Rabanan lekidushim minei. Chachamim, mas como que Chachamim podem fazer isso? Chachamim consegue ve'afkinu, ele faz com que... Qual é o procedimento? O que Chachamim fizeram? Fizeram um get de Rabanan? O que é isso? Um get de Rabanan. Na hora que ele deu o get, na hora que o cara deu o get para aquela mulher, pela Torá não valia o get. E pelos Chachamim valeu o get. Então o Gemara falou, não é assim. Ve'afkinu Rabanan kiddushin minei. Como funciona? Funciona que Chachamim consegue tirar o primeiro casamento. Quer dizer, eles fazem com que aquela mulher nunca foi casada com o primeiro cara. E aí, ela só viveu com ele, teve até filhos com ele e tal, mas tipo uma mulher que não casou, solteira, tipo, que o filho é mamzeiro? Não é mamzeiro. Certo? Porque o marido era permitido, o pai era permitido para ele. São duas pessoas, são dois, um homem e uma mulher que se juntam. Uma pessoa, homem e mulher que se juntaram. Ela não teve outros homens, ele não teve outras mulheres, se juntaram, viveram 10 anos e tiveram filhos e tal. Então, Chachamim tiram o casamento primeiro e fica assim. E agora ela está casando com a primeira vez. E ela nunca foi casada com aquele cara. Tem filho, nunca foi casada. Nunca foi casada. Então, isso é o único processo. Isso é a única. A Gemara está falando, não tem como Chachamim separar ela midrabanan, dar um gueto midrabanan. Não existe. Se pela Torá ela está casada, está casada. Então o que dá para fazer? Dá para fazer com que nunca ela tivesse sido casada. Isso, eles estão impedindo que ela entre numa situação de estar casada pela Torá. Como fazer? Então como é que faz? Então vamos ver como que ele casou com ela. Deu um anel para ela? Tudo bem. Então vamos ver o que Chachamim vão fazer. Ve'afkinu Rabanan kiddushin minei. Chachamim tiram o kiddushin dela, o casamento dela. Amalei Ravina le Ravash. O Ravina ele fala para Ravash, calma, vamos entender isso aí, como que tiram? Tina, tá bom, Kadish Bekaspa. Casar com dinheiro eu até entendo, ele falou. Por que ele entende casar com dinheiro? Então, o Rashi tem a explicação aqui. Então, como explicam aqui os comentaristas do Rashi, fala assim que quando aquele cara, homem, deu para ela aquela Chachamim fala assim, sabe esse dinheiro que você está dando? É um presente que você está dando para ela, não é um dinheiro de casamento. Isso que Chachamim podem fazer.
Eles pegam aquilo e falam assim, transformam aquilo que de vez de ser um presente de casamento, para casar, não, você está dando o presente para ele. E Ramim, eles têm força de chegar e falar, esse dinheiro, agora ele merece esse dinheiro. Quer dizer, Ramim, coisas monetárias é mais fácil de fazer isso. Né? Ramim, eles têm o poder sobre, eles podem ter essa força de poder falar, eu quero que ele dinheiro, você dê para ele de presente, uma coisa assim. Tá? Então, virou um presente aquele anel que era para ser um Kiddushin, ele se transformou num presente, Ramim transforma aquilo num presente, tá bom. Então ele deu só um presente para ela e ele nunca casou com ela. Ela não vai ser divorciada, essa mulher. Não, ele nunca casou com ela, tá bom. Aí o que acontece? Aí muitos problemas. Aí o Cohen pode casar. Muitos problemas. Cohen pode casar com ela. Pode casar com ela. Sim, mas de qualquer forma, o que acontece? Ramim, o Ravina, ele pergunta assim, Male Ravina le Ravashi, Tena Kadesh Bebiá. Dá para entender que vocês estão me falando quando casem com dinheiro, Bekaspa, né, com Kesef, com dinheiro. Kadesh Bebiá Mai. A gente sabe que tem 3 jeitos de ler Kadesh uma mulher. Você começa da Gemara de Kiddushin, então dá para ler Kadesh com dinheiro, dá para ler Kadesh com star. O que quer dizer com star? Um documento que não vale dinheiro monetário, esse papel, mas está escrito naquele documento, eu estou casando com você tal, ele dá esse documento para ela. Então isso é considerado como se estivesse dando um anel. Tem um anel que é tipo, é o dinheiro, por si só uma coisa que tem valor. E tem uma terceira coisa, que é biá, é ter relação com ela, com a mulher. Então, aí ele falou assim, tá, eu entendo quando a pessoa casa com o dinheiro, que dá para falar isso que é um presente, acabou, fica por isso mesmo. Mas e biá? O cara, ele fez essa relação para... O que você vai fazer com aquela biá? Isso ele é Ketubá? Não, é Ketubá? Não, é o Kiddushin. A gente tem um decreto de que Ramim proíbe em casa fazer o Kiddushin dessa forma a princípio, entendeu? A pessoa tem que fazer o Kiddushin, a princípio não assim, com um anel e tal, mas pela Torá poderia. Poderia pela Torá? Isso. Então, então, o que acontece? Ramim, ele falou assim, o cara, ele teve uma relação pensando em casar, o que você vai fazer com esse relacionamento aqui que ele teve, com essa relação que ele teve? O que você vai fazer? O que você pode fazer com isso? Então, essa é a pergunta. Aí ele fala assim, responde a Gemara, Kadesh bebiá ma, ele pergunta, fiz aqui do Shin com biá, o que vai ser? Maika lemeima, responde a Gemara, Shavina rabaná lebeilato beilaznut. Ramim, eles têm a força de falar que aquela relação é uma relação de znut. O que quer dizer znut? O que quer dizer znut? Znut é... Então, hoje em dia fala de znut, prostituição. Pela Torá, qualquer relação que não é dentro do casamento, uma relação à toa, ela é chamada de uma relação de znut. Mas é pesado. Então, o Ramim vai falar que todas as relações que ele teve com aquela mulher foi uma relação de znut, uma relação que não teve casamento, não teve ligação com o casamento, eles têm a força de também transformar essa relação disso. Então, esse homem viveu com aquela mulher 10 anos. Então, todas as relações que ele tiveram, ele foi tudo relação de znut, uma relação que não é dentro de um casamento. E o dinheiro que ele deu para casar virou presente e acabou a história. Acabou a história, ele nunca foi casado com ela. Tá bom? E aí que ele nunca foi casado com ela. Isso, em que caso a gente está falando? Um caso que teve o cara fez uma condição, e essa condição, eu vou vir até 30 dias, ou uma coisa assim, e ele não veio por causa de um ones, que pela Torá era para ter anulado o get. Ramim fala, não, a gente vai considerar que o get valeu. Mas na verdade a gente não está considerando que o get valeu. Ela vai poder casar com outra, mas a gente não está considerando que o get valeu. A gente na verdade está considerando que ela nunca foi casada com o primeiro marido, e aí ela pode casar com quem ela quer. Num caso desses vai acontecer isso. E mesmo tendo filho, tudo pode ser. Tá bom? É só no caso, só no caso desses. Só no caso desses. Ramim, eles têm um artifício de resolver isso dessa forma. Tá bom? Mas que caso desse? Não entendi. Num caso que aconteceu um ones, um imprevisto, num caso que ele tinha dado o get... Você já viu na premissa que não existe um ones. Agora já teve... Não, Ramim falam, a gente não aceita... O Rava fala, a gente não aceita o argumento de ones.
Mas fala a Torá, sabe, está escrito na Torá, da onde a gente aprende ones? A gente aprende que uma moça que tem relações, uma moça que estava noiva já, que teve relações com outro homem, que noiva quer dizer, tipo, casada, já teve Kiddushin, então ela, tipo, traiu o marido. Então está escrito na Torá que ela traiu, ela já fez o pecado muito grave, mas a Torá dá um outro caso. Se ela estava num lugar que ninguém podia ouvir, que ela não foi culpa dela, ela não foi culpa dela, tal, para a moça não vai fazer nada com ela, que ela não teve culpa, porque ela estava num lugar, ela foi contra a vontade dela. Então, daqui a gente aprende para toda a Torá que existe o argumento de imprevisto, de ones. Então, se existe ones pela Torá, por que aqui Ramim falaram? Rava, a gente falou, o Lilian Gitin Enoken. Gitin não é assim, não tem ones. Como assim não tem ones? A Torá toda tem ones. Me dá um lugar da Torá que não tem ones, que você vai falar que Gitin, mas não tem. A Torá sempre aceitou o argumento de ones, que quando acontece uma coisa involuntária, imprevista, a gente considera isso. Então, a Gemara teve que responder que foi um decreto rabínico que o Rava achou que tinha que ser feito. Não sei se foi o Rava que fez ou antes, mas ele que revelou isso pra gente, e que foi por causa das prutzot e das tsnuot, daquelas moças recatadas e daquelas outras moças que ele fez esse argumento, essa lei. E quando é usada essa lei, quando o cara separa, condiciona e acontece um ones, acontece um imprevisto. E por isso que ele não cumpriu a condição. Então vem os Ramim e falam, não cumpriu. Mesmo que pela Torá era para ser considerado como se tivesse cumprido, Ramim falaram que não cumpriu. E Ramim, qual é o procedimento? O que eles fazem para valer esse get? Eles anulam o casamento, o primeiro casamento retroativo. É só no caso de o cara deu um gueto, daqui a 30 dias eu não volto. Se eu não voltar em 30 dias, você está livre. Aí ele não voltou em 30 dias. Mas ele voltou aí ela casou com o cara. Ele voltou, disse, não, eu não voltei por força maior. Pela Torá teria que valer. Eu teria que valer a condição dele e anular o gueto. Só que ela está casada. Aí a gente fala, não, mas peraí, então vamos anular o teu casamento. Para ela poder continuar casada. Não necessariamente que ela já casou. Não, mas é... Que o cara não apareceu. Não, que o cara não apareceu. Que o cara não apareceu. Não apareceu no caso. Depois apareceu, depois 2 semanas depois o cara apareceu. Anularam o casamento? Anularam o primeiro casamento, para ela poder... Eles têm um poder do nome? Isso que tá falando assim, a gente anulou o comecinho. Tirou o comecinho. Por quê? Porque toda pessoa que casa, ele casa com a condição que ele assume que ele vai aceitar tudo o que os nossos sábios falaram no casamento. Isso que... Então o cara aceitou isso no começo, entendeu? Tá. Vamos continuar. Vem agora a Gemara e fala uma coisa agora totalmente diferente. Muda tudo. Tudo que a gente falou agora... Depois que a gente já aceitou tudo, mas depois que aceitou... Não necessariamente a gente vai mudar esse finalzinho aqui. Esse finalzinho não quer dizer que a gente vai discutir com isso. Mas a gente só vai mudar a página inteira anterior. A página inteira. Vamos ver o que a Gemara vai fazer agora. Ela fala o seguinte. Ica de Amre, vocês estão aqui? Ica de... 1, 2, 3, 4, 5. Acharam que de Amre? Ica de Amre. Tem gente que diz que o Rava não falou isso. Amarava vechelenian gitin. O Rava falou, quando ele ouviu aquela história que quando passa um ano e o cara não casou e que ele tinha que dar comida para a esposa e ele não deu... Porque, aí chegou a data dele casar, ele não casou porque ele estava doente, e aí a gente viu que tem uma ideia que fala que tem ones, coitado dele estava doente, foi imprevisto, então ele não vai precisar nem casar por enquanto e nem dar comida por enquanto. Aí tem gente que fala que ele falou o quê? Vechel lenyan gitin. Assim também é em gitin. Ou seja, que ele quis falar que tem ones em gitin. Tem gente que fala que quando o Rava ouviu isso, ele falou tem ones em gitin. Então agora a Gemara vai continuar. Tudo que a gente tentou trazer de prova, de ajuda aqui, vai virar prova de acusação aqui. Tudo que a gente quebrou aqui para falar que não é uma ajuda, aqui vai ser a resposta. A gente vai ver, então vamos ver como vai ficar.
וכן עניין גיטין, alma, daqui a gente vê, kassavarava, pensa orava, yesh ones begitin, tem ones em gitin, tem um argumento de ones. Meit vei, temos uma pergunta contra isso. Qual a pergunta? Arei zegite rimlobati mikan vet 12 chodesh.